Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também todos aqueles que nos acompanham pela rádio e também pela televisão. Antes de meditarmos sobre o sentido desta solenidade de hoje, eu gostaria de lembrar dois acontecimentos importantes que envolvem também este dia. Hoje, com a solenidade da Ascensão, nós damos início aqui no Brasil a semana de oração pela unidade dos cristãos. Vocês sabem, nós os cristãos temos a divisão, infelizmente, como um desgosto muito grande para Cristo Jesus, que pediu a unidade. Estamos divididos em várias igrejas, a passos longos que precisam ainda ser dados para realizarmos a vontade de Jesus, de que todos sejamos um. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos dê a graça de crescermos na unidade, mesmo que na diversidade. Hoje também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais e o Papa Francisco, antes de falecer, ainda em janeiro deste ano, nos deixou uma bela carta que convoca a todos, entre tantas coisas, a desarmar a comunicação, fazer um pacto comunicativo pela verdade e pela esperança. Quantas agressões, não é verdade, acontecem, por exemplo, no campo das redes sociais. Quanta agressividade nos comentários, quanta gente se odiando. Então, quem sabe esse clamor do nosso querido e saudoso Papa Francisco possa soar no coração de quem pratica o ódio nas redes sociais, para que a gente use esse meio de comunicação para a paz e para a unidade. Mas então vamos meditar sobre o sentido desta solenidade que celebra a volta de Jesus ao Pai. A gente chama esse movimento de Jesus de volta ao Pai de ascensão. Primeira coisa é que a ascensão faz parte do grande mistério da Páscoa. Nós ainda estamos dentro do ciclo pascal. E esse mistério nós o proclamamos através do credo. Há algo no credo que diz respeito àquilo que nós estamos celebrando. Nós dizemos que cremos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Interessante que subir no céu, subir na vida, é algo que está presente no nosso inconsciente. Todos nós queremos subir na vida. Do ponto de vista humano, essa é uma aspiração legítima. Porém, para nós cristãos, o que significa subir na vida? É subir como Jesus subiu. A vida de Jesus foi uma contínua subida e o seu destino, a sua meta, era o Pai. No final da sua vida terrena, ele, ressuscitado, subiu definitivamente ao Pai. Essa também é a nossa meta. Um dia subiremos a Deus. Nosso maior destino, o maior e o mais alto destino da criatura humana é subir aos céus. Mas Jesus subiu, é bom lembrar, porque um dia ele desceu, se abaixou, deixou a morada do céu e veio habitar em nosso meio. Começou lá na Galileia, onde o povo era mais pobre e simples. Jesus mergulhou profundamente na nossa condição humana, participou do túmulo, portanto, experimentou a nossa condição mais pobre, que é a morte. E foi a partir daí que, na força e na potência do Espírito, ele ressuscitou. Pois bem, a ascensão faz parte desse grande movimento que é a Páscoa, a passagem de Jesus de volta ao Pai. E isso, meus irmãos, contém uma mensagem de esperança para nós, porque Cristo
recordemos, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, leva consigo a nossa humanidade para Deus. Como eu disse no início, essa também será a nossa sorte, o nosso destino, o nosso futuro. Outra coisa bonita e interessante de lembrarmos na solenidade de hoje, em que Jesus entra na glória do Pai. Nós não estamos propriamente celebrando uma despedida, mas nós vamos nos acostumar, como lá os apóstolos se acostumaram, a um novo modo de Jesus estar presente. O prefácio da missa, que logo mais nós iremos proclamar, diz que ele subiu aos céus não para se afastar da nossa humildade, mas para nos dar a certeza de que nós também iremos à glória da imortalidade. Sim, porque vejam, Jesus de alguma forma está presente nos sacramentos da igreja, está presente no irmão, especialmente no que sofre, naquele mais pobre. Ele está sempre presente no meio de nós. Não nos esqueçamos de que ele, como disse hoje o Evangelho, voltará de novo, uma segunda vez, no fim dos tempos. E para nós que como aqueles discípulos que estavam ali no dia que Jesus subiu aos céus, o que nos resta? Resta-nos exatamente a tarefa que Jesus nos deu. E qual foi essa tarefa? Ele mesmo disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Essa é a nossa missão. Independente do que somos, independente da nossa condição, foi batizado, foi cristão, esta é a nossa missão depois que Jesus subiu aos céus e enquanto aguardamos a sua volta. É ir pelo mundo e anunciar o Evangelho. Ele, portanto, continua no mundo também através da nossa ação. Com a solenidade de hoje, vejam, isso é muito importante, Jesus se torna invisível, mas se torna visível em nós. Tão visível ele se torna em nós, que nós corremos o risco, aliás, 2 riscos. O primeiro de colocar Jesus em segundo plano e nós sermos mais glorificados do que ele. E o segundo é com os nossos pecados, com os nossos desastres, de vida, com as nossas limitações, sermos um contra-testemunho daquilo que Jesus espera de nós. E vejam como a gente tem que ainda melhorar para ser um sinal visível desse Jesus que agora se tornou invisível. Ele nos disse: façam com que todos se tornem meus discípulos. Mas nós, porém, deixamos tantas vezes nos levar pela vontade de reduzir as pessoas a nossos seguidores e não a seguidores de Jesus. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós todos não seguimos tal pessoa ou aquela pessoa. Mesmo que as redes sociais nos dê esta impressão, de que nós estamos seguindo alguém, não percamos a meta. O cristão segue tão somente e unicamente a Jesus. Ele nos lembrou: façam-se servos de todos. Nós, porém, com muita frequência, nos fazemos donos dos nossos semelhantes. Manipulamos as suas consciências, impomos cargas pesadas em cima deles. Quando Jesus, na verdade, pediu que nós fôssemos servos de todos. Jesus nos mandou: pregai a todos o meu Evangelho. E nós, porém, quantas vezes preferimos, ao invés de anunciar o Evangelho, anunciar nossas verdades, nossas ideologias. De forma que, em lugar de evangelizar, nós acabamos colonizando
em lugar de libertar as pessoas, terminamos por torná-las nossos escravos. Jesus nos pediu, antes de subir aos céus, façam-se pequenos. Nós, porém, continuamos a nos bancar como grandes, importantes, insubstituíveis, e esquecemos que somente Ele é insubstituível. Ele nos ensinou, antes de partir para o Pai, amem-se uns aos outros. Nós, porém, sabemos que somos egoístas incorrigíveis. Almejamos tantas vezes mais ser amados do que amar. Desejamos tantas vezes mais ser servidos do que servir, mais receber do que doar. Então, meus irmãos, concluindo esta meditação, lembremos que com a ascensão, Jesus não nos deixou donos da situação. Ele nos quis como seus parceiros na evangelização, mas não como donos. Por isso, continuemos a servir no Evangelho com todo amor. Façamos o possível para nos tornarmos transparentes, ou seja, de tal forma que Jesus possa, com a nossa transparência, se tornar tão visível através de nós e dos nossos atos, que as pessoas com quem nós convivamos reconheçam que cada um de nós, como cristão batizado, é um sinal do mundo da presença de Jesus e do amor misericordioso de Deus pela humanidade. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o seu Santo Espírito, que a partir de hoje invocaremos e pediremos com tão forte veemência, que ele venha a nós e nos dê esta graça de servi-lo sempre neste mundo, anunciando o seu Evangelho. Amém.